Olá pessoal, aqui nesta aula 20 vamos trabalhar aqui o nosso contrato de par ou ímpar, agora traduzido para Solidity. Nós escrevemos ele primeiramente em Scrypt e rodamos na rede Bitcoin, agora vamos rodar em rede Ethereum. Os dados, a estrutura de dados, de informações do contrato são a mesma, mas os tipos de dados são um pouco diferentes aqui. Porque o Ethereum, é claro, trabalha, tem uma arquitetura diferente da máquina virtual do Bitcoin, e aqui a linguagem em si, na verdade, o Solidity, ela tem uma estrutura diferente lá do que nós temos na máquina virtual do Ethereum. Não totalmente diferente, mas razoavelmente. Bem, aqui, primeiramente, nós colocamos a aposta mínima para ser 0.01 Ether. Lá, nós utilizamos essa aposta mínima em satoshis, aqui é em Ether. E aqui nós temos o construtor do contrato e também aonde começa a primeira diferença entre o contrato na rede Bitcoin e o contrato na rede Ethereum. Lá na rede Bitcoin, por exemplo, o jogo começava já na construção do contrato. Aqui na rede Ethereum, não. O contrato, ele primeiro é escrito e feito o deploy na rede, e o contrato fica vivo na rede, e aí depois somente que começa o jogo. Por quê? Porque aqui na rede Ethereum o contrato é reutilizável. Lá na rede Bitcoin, cada jogo é um contrato diferente. Então, essa é a primeira diferença. E como o contrato é reutilizável, então nós utilizamos aqui um método também de Reset Game Field. Para quando o jogo for finalizado, ele seja resetado para que possa ser utilizado novamente. E aqui nós temos a inicialização do jogo, propriamente dita. Depois que o contrato já está na rede, o jogador 1 pode chamar o método do contrato para iniciar o jogo. E aqui, como nós tínhamos lá no Bitcoin, aqui é a mesma coisa. O jogador 1 escolhe a sua paridade para o ímpar e apresenta um hash da opção dele, onde esse hash vai ter a chave do jogo e é concatenado com a opção que ele escolheu, numérica. E aí ele vai apresentar apenas o hash, que aqui no caso do Ethereum, nós utilizamos, o Ethereum na verdade utiliza o hash KKEC 256. Lá no Bitcoin é o SH256, ou SH256 também. Então os hashes são diferentes, mas a metodologia é a mesma. Então o jogador 1 apresenta somente o hash aqui, e tem uma questão que eu não lembro de ter trabalhado lá na rede Bitcoin, mas aqui é importante, porque a opção numérica do jogador ela é um int 8, ou um inteiro de 1 byte. Esse inteiro é com sinal. Então, eventualmente, o jogador 1 poderia apresentar um valor negativo com um hash válido. E aqui, nesse caso, o jogo está configurado para o jogador 1 perder se ele apresentar esse valor negativo. O jogo não vai saber disso pelo hash, mas ele vai saber no final do jogo. Então, nós vamos ver lá no final. Então, aqui o jogo é iniciado, tem os requirements para ele iniciar. Aí tem o valor da aposta, que vai ser agora, o jogador 1 pode colocar uma aposta maior, e aí o jogo ele vai ter um valor maior de aposta para o jogador 2 entrar. E aqui ele estabelece nós temos aqui o jogo registra o tempo do bloco, o bloco onde o jogo foi registrado, aonde a transação foi criada, e também ele determina um timeout para o jogador 1. Porque o jogo só pode ser aceito dentro desse timeout. Se for estourado o timeout, então o jogo ele não pode mais ser aceito. E aí temos a função quit game, que o jogador 1 pode abandonar o jogo se ele ainda não tiver sido aceito. Se ele já tiver sido aceito, essa função não vai funcionar. Então, e aí aqui também, da mesma forma que nós tínhamos lá, se o jogador 1 abandonar, ele paga a comissão aí de 1% do valor do contrato para o dono do contrato, e o resto vai ser, na verdade aqui é transferido para ele 99% do valor do contrato, e o resto vai para o dono do contrato ou a plataforma que está rodando o contrato.
Aqui nós temos o Accept Game, onde o jogador 2 precisa somente apresentar a opção, ele vai ter que aceitar a paridade do jogador apresentada pelo jogador 1, não vai poder mudar. Aceitou a paridade, apresentou a opção, ele também não sabe qual foi a opção jogada, apostada pelo jogador 1. Ele só sabe que tem um hash que garante que ele não vai mudar, ele não pode mudar ela. E aqui, atendido os requirements do jogo, ele tem que ser jogado acima do tempo do bloco de inicialização do jogo. Esse aqui é importante, aqui, na verdade era importante lá no Bitcoin, porque essa opção aqui era factível de acontecer. Não do bloco exatamente ser do jogo acontecendo no bloco anterior, mas na transação o número do bloco pode ser apresentado como bloco anterior. Então isso aqui é factível no Bitcoin. Aqui eu não sei se é factível no Ethereum, mas a gente deixou essa opção por via das dúvidas. Então a gente não tem certeza, eu não tenho certeza se um hacker ele conseguiria fazer essa operação, mas aqui está garantido para que o bloco onde o jogo vai ser aceito não seja anterior ao bloco onde o jogo foi iniciado. E ele tem que estar dentro do timeout do jogador 1, porque se ele tiver depois desse timeout, então o jogo já era, ele não vai ser aceito, não pode ser aceito. Aí foi aceito, aí é transferida a comissão para o dono do contrato ou a plataforma, e acabou o compromisso dos jogadores com a plataforma, com o dono do contrato aqui nesse ponto. E agora resta a decisão do jogo. A decisão do jogo ela pode ser feita de duas formas. O Result Game, onde o jogador 1 tem que apresentar a chave do jogo usada no início, antes do início, na verdade, e a opção que ele escolheu. E aí, nós temos a seguinte questão. Ele vai fazer a verificação se o CACEC, que é o hash, ele bate com o hash apresentado no início. Se bater, ok. Aí ele vai verificar a paridade. Quem ganhou? Se a paridade deu a paridade escolhida pelo jogador 1, jogador 1. Se não, jogador 2. Se os dois foram favoráveis ao jogador 1, as duas opções, mas o jogador 1 apresentou um número negativo, como eu falei lá no início, então a vitória vai automaticamente para o jogador 2, sem discussão. Então o jogador 1 precisa seguir as regras, e aí, se tudo deu certo, quem vai decidir, se ele apresentou as informações corretas, inclusive a opção ser positiva, quem vai decidir o jogo é a paridade da soma dos resultados. E aí, ou o jogador 1 ou o jogador 2. E aí, chegando nesse ponto, o jogo é retornado para o Reset Game Field. O jogo é retornado nessas duas opções. O Result Game, ele é retornado também para o Reset no Quit Game. E se o jogador 1 sabe que, na verdade ele sabe, o jogador 1 ele vai saber se ele perdeu a partir do momento que o jogo foi aceito. Então ele pode, por birra, não querer apresentar o resultado do jogo. Mas também, não só por birra, mas essa key game, ela tem uma entropia aqui, é uma chave. Então, por exemplo, ele perdeu, ele pode reutilizar essa chave, porque ele não apresentou ela ainda. Mas se ele apresentar, ele não vai poder reutilizar ela, porque ele vai cair na armadilha de alguém já saber a chave dele e jogar contra ele. Então ele pode não querer apresentar a chave. Beleza. Então aí ele não apresenta o resultado do jogo e deixa o jogador 2 chamar o Playing Game. O Playing Game ele pode ser chamado depois, é claro, o jogo tem que ter sido aceito, e ele pode ser chamado depois do timeout do jogador 2. Se estourou o tempo de espera do jogador 2 e o jogador 1 não apresentou o resultado, significa que o jogador 1 se esqueceu do jogo ou ele simplesmente não quer apresentar o resultado mesmo. Aí o jogador 2 pode fazer o claim. Aí não tem jeito. Se ele fizer o claim, ele ganha. Porque o jogo não tem como verificar nada a menos que o jogador 1 apresente o resultado. Então, fez o claim, depois do timeout, o jogador 2
ganha o jogo e o saldo do contrato vai para o jogador 2. Então, o jogador 1, ele tem essa opção de apresentar ou não o resultado. É interessante ele apresentar se ele ganhou. Se ele não ganhou, aí ele deixa o suspense e o jogador 2 pode chamar o resultado. Porque se ele perdeu, o que acontece? Ele pode apresentar e o resultado vai para o jogador 2. Ok. Aí ele vai pagar a taxa do contrato, a taxa de mineração, e vai também revelar a sua chave do jogo. Se ele perdeu, e se ele perdeu, quem interessa o saldo do contrato é para o jogador 2. Então ele pode fazer o claim. Ele não vai saber se o jogador 2 realmente perdeu, mas ele vai ter o saldo do contrato. Então, senhores, o nosso contrato aqui de para o ímpar escrito em Solidity funciona dessa forma. Aí daqui a pouco eu vou fazer mais alguns vídeos discutindo aqui os testes do contrato. Então fiquem com Deus e até a próxima.